de hoje: verdades criptografadas. Eu te explico essa palavra e esse tema um pouco mais adiante no nosso ensino. Já vou emendar aqui lendo um texto longo de João, no capítulo 14, no qual esse texto se dá no momento em que Jesus vai partir a ceia junto com seus discípulos. Então, isso ocorre agora dentro de uma sala, no andar superior de uma casa, com almofadas assim ao chão, uma mesa baixa, como é comum no Oriente Médio. E aqueles homens estão ali ouvindo seu mestre trazer ensinos que perpetuaram gerações, chegaram até nós, graças a Deus por estarem registrados. E são ensinos para falar para nós sobre entendimento, revelação, compreensão, discernimento. Todos esses sinônimos vão aparecer nos textos, porque a língua no qual foi escrito, a língua grega, às vezes tem uma palavra que para nós em português temos 5, 6 palavras para aquilo. Mas você junta tudo isso e a consciência do ensino, é isso que Jesus quer trazer para eles. Consciência, percepção da presença dele conosco. Os discípulos estavam naquele momento, Jesus dizendo: eu vou embora, eu vou partir. E eles se sentindo: eu estou com medo, nós vamos ficar sós. Como é que a gente vai continuar sem o mestre aqui conosco? E ele vai explicar para eles que ele na verdade não estava abandonando. Ele só estava fazendo agora uma coisa nova. Mas isso estava codificado. Isto foi tudo feito de modo, como eu uso aqui a palavra, criptografado. Foi feito com símbolos, com imagens, com palavras de Jesus, que muitas delas os discípulos só compreenderam isso mais tarde. Então, muita coisa, muitos segredos, muitos mistérios do reino de Deus são passados para nós dessa maneira, criptografada. Para que quando a gente recebe a chave de interpretação, o conhecimento, o entendimento, a gente compreende, então era isso que ele estava falando. Então eu quero ler o texto aqui com vocês e depois eu trago uma explicação melhor do tema de hoje. João capítulo 14, versículo 1 ao 27, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Um parêntese apenas, muitas pessoas trabalham essas figuras de linguagem de modo muito literal, o que eu não acho ruim. Tem gente que fala: lá no céu nós vamos ter uma casa, tudo mais. Gente, isso daqui está querendo dizer outra coisa. Até porque a palavra aqui, que pode ser traduzida como aposento, como casa, também pode ser traduzida como lugar. E ele está falando dessa comunhão nossa com o Pai que aconteceria. Jesus está querendo revelar para esses discípulos o mistério da igreja, que não dava para eles entenderem ainda naquele tempo. Porque a igreja é essa casa do Pai. Casa do Pai não é o céu. A casa de Deus é a comunhão, na comunhão da igreja ele está. Por exemplo, aqui nesse momento é a casa de Deus. Não esse lugar, Rua São Bento 270, mas essa comunhão nossa. E ele está falando isso de modo codificado, para que os discípulos, uma vez depois que receberam o Espírito Santo, começam a compreender melhor essas verdades. E é isso que eu quero expandir o nosso entendimento aqui nessa manhã. Volto a ler, versículo 2: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar-vos um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, esse é o tema. Se vocês tivessem compreensão, se vocês tivessem uma revelação, um entendimento claro, conheceriam, também teriam um entendimento claro do meu Pai. Teriam consciência de que é o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe?
mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Quando você conhece mais a Jesus, você sabe exatamente como é o coração do Pai. Uma pausa aqui. Lembra-se que aqueles discípulos eram judeus, acostumados com o ensino e a revelação pequena que os judeus tinham de Deus. Eles temiam a Deus, tinham medo sequer de falar o nome de Deus. E essa relação cheia de temor com Deus, vem Jesus e fala, é o meu Pai. É diferente. E ele ensina a gente a orar ao Pai. E não igual os judeus, que você tinha que ir lá fazer um sacrifício, o sacerdote ia ser o intercessor entre você e o Pai. E Jesus vem falando, não, eu estou criando um caminho novo agora. Eu estou revelando o Pai para vocês. Então quem me vê, vê o Pai. Quem me compreende, compreende o Pai. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você conhece o Pai. Voltando ao texto, no versículo 9, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Uma pausa aqui, você vai ver que interessante Jesus está dizendo, você não percebe que o que eu estou falando com vocês é o próprio Pai que está falando com vocês? Isso não é uma coisa só na vida de Jesus, na nossa vida você vai notar isso. Você já percebeu algumas vezes uma pessoa conversando com você e você fala, Deus está falando comigo. Às vezes um sinal que você vê na rua e você fala, Deus está falando comigo. Uma mensagem que você está ouvindo e você fala, Deus está falando comigo. Você começa a perceber a linguagem espiritual, das coisas espirituais. Você começa a compreender melhor. A sua mente se expande, o seu coração se abre. Você começa a tocar aquilo que nós chamamos de mundo espiritual. Alguma coisa fora do campo tempo e história. Nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda. Antes de continuar aqui a leitura, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Muitas pessoas falam, mas isso aqui é realidade. Não, isso é a sua percepção da realidade com um dos seus 5 sentidos físicos. Mas antes de existir tudo isso, já existia Deus. Antes de tudo, existia Deus. E ele já era Deus antes de ter alguém que o chamasse de Deus. Nesse sentido, ele é eterno, pré-existente, já existiu hoje e sempre. Essa é a ideia de eternidade, alguma coisa fora do campo, tempo e história. Então, quando nós tratamos de espiritualidade, tratamos das coisas espirituais, nós estamos falando de uma coisa muito maior do que a nossa percepção física consegue compreender. E é disso que Jesus está falando aqui com os discípulos. Continuando. Versículo 11. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro. Aqui é mais uma dessas palavras. Palavra grega parácletos, traduzida aqui, significa alguém que está ao lado, ou alguém que está junto. Alguém que vai te dar conselho, que vai te orientar, que vai te guiar. Alguém que vai te consolar, alguém que vai te confortar. Por isso algumas traduções trazem o confortador, ou o consolador, ou o conselheiro. E Jesus explica o que era. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Porque ele vive com vocês, na pessoa de Jesus, ele estava ali no meio dos discípulos. E estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Perceberam essa ligação? Jesus está dizendo, eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo para dentro de vocês. Sou eu que vou orientar vocês ali. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. É interessante, para os discípulos de Jesus, Jesus está vivo.
Eu consigo, entenda que é a minha expressão, porque não é ver com os olhos físicos, nós estamos falando de olhos espirituais. Eu vejo Jesus aqui entre nós. Ele está aqui. Mas como é que é esse eu ver? Eu percebo, eu sinto. Isso é o contato nosso das coisas espirituais. Então, Jesus continua aqui falando. Deixa eu voltar aqui no versículo 19, para pegar o entendimento todo. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão, terão essa revelação, esse entendimento, de que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, me deixarei ser conhecido, ele vai me entender, vai me compreender. Disse então Judas, não Iscariotes, tinham 2 Judas, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês têm ouvido, que estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto eu ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. Quando ele fala que ia deixar o Espírito Santo, ele também fala, vou deixar a paz. E isso já nos dá um entendimento do que é essa percepção da pessoa do Espírito Santo em nós. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém. Palavra linda do Senhor. Maravilhosa é a palavra de Deus. Vamos lá, irmãos, nós estamos num mundo que a tecnologia está nos surpreendendo cada vez mais. Como se já não bastasse o crescimento tecnológico, já tivemos a revolução industrial, já tivemos a revolução tecnológica, que talvez a 4ª revolução industrial, e agora a revolução digital, com as chamadas IAs, ou inteligência artificial. E a coisa está ficando complicada, porque ultimamente você já não sabe mais o que é falso e o que é verdadeiro. Porque as inteligências artificiais, os programas, eles conseguem fazer coisas fantásticas, analisar um texto seu, conversar com você, você não sabe se está conversando com um robô ou está conversando com alguém físico. Você pode pedir assim, olha, me desenha um pato no meio do deserto com a camisa do Corinthians. Ele vai desenhar para você. É incrível, mas ele vai desenhar, né? Ele faz vídeo, ele imita a voz de pessoas, ele consegue transformar a minha voz, por exemplo, pegar um vídeo meu e fazer eu dizer coisas que eu não disse, por exemplo. E aí você já não sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso, mas não precisa ficar com medo disso tudo. A gente se adapta. A humanidade sempre se adaptou a essas novidades todas. Uma das coisas que existe muito hoje em dia é algo chamado criptografia. A criptografia nada mais é do que, a gente fala em codar, mas é codificar uma mensagem, um texto ou uma figura, de modo que quem vê aquele arquivo ou quem vê aquele texto não entende. Só dá para entender se você tem a chave de descriptografar aquilo, de decodificar aquilo. Aí você consegue trazer aquilo de uma maneira clara. Isso foi usado na época das guerras, por exemplo, usando palavras, porque se aquele recado caísse na mão dos inimigos, estava codificado, o inimigo não entenderia. É o livro de Apocalipse, por exemplo, na Bíblia, que João está preso, quer mandar uma mensagem para a igreja, ele manda uma mensagem codificada para a igreja. De modo que, passando pela mão dos romanos, viram aquilo e falaram, é coisa da religião deles, deixou passar. Mal sabiam eles que João estava ensinando à igreja como resistir ao Império Romano, como dar um golpe de Estado no Império Romano, através do amor, sem guerra, e deu certo? Deu, Roma caiu e a igreja está viva até hoje.
Então, Apocalipse não está falando de fim de mundo, Apocalipse está falando de uma palavra de consolação por uma igreja perseguida. Muita gente hoje não sabe decodificar o Apocalipse, por isso fica inventando coisas por aí, colocando medo nas pessoas. Se você se interessa pelo tema, já foi ensinado aqui na Carisma, sob o título Sem Medo do Fim do Mundo. Você assiste lá e você vai entender um pouquinho melhor. Mas deixa eu continuar aqui. Então, hoje em dia isso é feito também pela matemática. De modo que, usando a matemática, você codifica uma mensagem, um texto ou uma informação, como, por exemplo, qualquer informação bancária que você usa, qualquer coisa que você coloca ali a sua senha, ela é criptografada, ela é codificada. E a máquina do outro lado tem a chave de decodificar aquilo, de descriptografar. Por que eu disse isso? Porque Jesus fez isso. Jesus codificou algumas coisas para os seus discípulos que eles só iriam entender quando recebessem o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, começaram a compreender estas coisas que Jesus falou em código com eles. Algumas vezes Jesus fez alguns códigos muito simples, como por exemplo, vamos ver, antes desse acontecimento que nós lemos aqui, que eles aqui já estão lá na casa tomando a ceia, antes disso, quando foram preparar esse lugar, Jesus mandou esse recado em código. Por quê? Porque Jesus já estava sendo caçado para ser morto nesse tempo. Já queriam prender a Jesus. Então Jesus queria passar essa última ceia com os discípulos, ele faz a coisa tudo de maneira secreta. E você vai ver isso no texto de Marcos, por exemplo, Marcos 14, versículo 12 ao 16, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, num outro evangelho você fica sabendo que é Pedro e João, dizendo-lhes: entrem na cidade. E aí vem o código. E um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. É interessante notar como Jesus faz aqui um código. Inclusive ele usa uma figura que era incomum, um homem carregando um pote de água. Porque isso não era trabalho dos homens, eram as mulheres que faziam esse trabalho. Então ver um homem carregando um pote de água é um negócio estranho. E aquele homem os veria, pegaria o pote d'água e só olharia para eles e seguia, em outras palavras, tudo codificado. Parece James Bond um negócio desse, não é? Mas é tudo codificado ali. Pois bem, Jesus estava treinando os seus discípulos a entender a sua linguagem, como ele falaria com eles. Você vê isso, por exemplo, em Marcos 11, quando Jesus diz assim para eles: vocês vão chegar ali na cidade, na porta da cidade vai ter um burrinho amarrado, pega, desata-o e traga. E quando alguém perguntar, diga: o mestre precisa dele. Esse era o código. Alguém lá já sabia disso e Jesus sabia do lado de cá e dá esse código para os discípulos. Então você nota, codificou e decodificou. Houve a mensagem e houve o entendimento, a revelação, a compreensão, o discernimento. É isso. Tem um outro texto, por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 11. Jesus, por exemplo, contou uma parábola. E uma parábola que você deve conhecer, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, uma semente caiu em tal terra, outra em tal terra. Ele foi contando essa parábola. E diz ali que as multidões ficavam assim, maravilhadas com o ensino dele. Gente, o povo estava maravilhado, mas ninguém tinha entendido nada. Mas é assim, sabe, meu, que sermão de Jesus é? Você entendeu? Não. Tudo ali, inclusive os discípulos. E aí o texto fala assim: e os que estavam junto dele, depois que Jesus ensinou, os que estavam junto dele, perguntou: mestre, o que o senhor quis dizer com aquela parábola? E aí Jesus diz assim: a vocês quem? A vocês que estão junto dele, a vocês que estão aí perto de Jesus, né? Então, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina em parábolas.
É isso que Jesus iria mostrar para nós ao longo dos anos seguintes. Através do Espírito Santo, ele iria decodificando e revelando algumas coisas. Uma pessoa olha para aquele símbolo e fala, um instrumento de tortura, uma cruz. Jesus falou, mais adiante vocês vão entender outra coisa quando olharem para a cruz. Então, é isso que nós precisamos entender, e eu quero falar de 3 símbolos aqui, 3 códigos que Jesus deixa aqui para nós, e que são muito importantes que nós tenhamos compreensão disso. Primeiro deles, a ceia. A ceia, queridos, que Jesus ali reúne com os discípulos e revela para eles, ele revela os códigos, o significado, a compreensão, e ensina os seus discípulos a tomarem consciência do que significam aqueles elementos da ceia. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, e esse texto vai se repetir em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas capítulo 22. O que é interessante, eu vou ler o de Coríntios 11, porque o texto de Coríntios 11 foi o primeiro texto desses a ser escrito. As cartas de Paulo são escritas antes dos evangelhos, no tempo histórico. E então, Paulo traz ali uma revelação para nós da ceia do Senhor. Eu vou ler o texto, depois eu explico. Diz assim, Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem, aí é Paulo falando agora, porque sempre que comerem deste pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até aí. É interessante que, nesse momento dessa ceia da Páscoa, o Evangelho de João, aquele que nós lemos lá no começo, amplia os detalhes desse momento que Jesus conversa ali com seus discípulos. E é aqui que a gente começa a ter, note que lá naquele texto fala muito sobre compreensão, entendimento. Ele fala sobre dar a conhecer a vocês. Então ele começa a revelar algumas coisas. Jesus codificou algo aqui para nós. Quem não compreende, ele olha para o pão e vê uma bolachinha sem sal e sem fermento. Ele não compreende aquilo. É só um pão. Mas quando nós entendemos que este pão que nós comemos, ele se torna para nós, pela revelação que nós temos, ele se torna para nós o corpo de Cristo, ou seja, a própria presença de Cristo. Por isso nós o comemos, para lembrar que aquela presença, o lugar dela é dentro de nós. Da mesma maneira, o cálice de vinho deixa de ser vinho e passa a ser para nós o sangue de Cristo, para nos lembrar que, como diz lá em Levíticos, que diz, a vida está no sangue, para lembrar que a vida de Jesus, agora ela se mistura com a nossa vida, o sangue dele corre no meio do nosso sangue, que nós temos Ele dentro de nós. É isso que a ceia se torna para nós, quando nós temos compreensão dela. Se não temos compreensão, é pão e vinho, só isso, que você poderia comer na sua casa ou numa cantina italiana. Então, é interessante notar outra coisa. Olha que coisa interessante. O pão e o vinho, eles se misturam dentro de nós. Jesus mostra que ali se forma uma aliança dentro de nós. Você vê naquela cena, na última ceia, que Judas estava ali. E Jesus pega um bocado de pão, molha no vinho e dá para o Judas. Ou seja, Jesus está mostrando para ele, a aliança que você tem comigo é externa. Essa mistura toda é só fachada. Já os discípulos comeram o pão, tomaram o vinho e aquilo se misturou dentro deles. É uma boa pergunta se a nossa relação com Deus é só de fachada ou é uma relação mais profunda.
É outra coisa interessante, se nós estamos no meio daquela multidão que ouve tudo, acha muito bonito, vê os milagres, mas não entende nada, ou se agora que estamos de coração aberto, o nosso entendimento está ganhando compreensão, e nós começamos a perceber, note que ele usa muito essa palavra, perceber, conhecer, é tudo a mesma palavra, revelação, começamos a perceber que nós somos mais do que matéria física. Aqui dentro há uma pessoa, há um ser espiritual, que esse ser espiritual se amalgamou, se tornou um com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Por isso que nós somos chamados corpo de Cristo, nós somos parte de Cristo, não somos sozinhos isso. Nós somos igreja, não individualmente, mas sempre coletivamente. Porque aí nós somos membros uns dos outros e começamos a compreender isso. Dessa forma, é como se nós saíssemos do nosso tempo e história e subíssemos para o eterno, para a eternidade. Começamos a compreender coisas espirituais com linguagem espiritual. Eu explico um pouco mais adiante ainda isso. Outro símbolo, outra codificação de Jesus, outro código, outra criptografia de Jesus para nós, a cruz. A cruz de Jesus, para muita gente aquilo é só um instrumento de tortura. Lembro-me de um ateu falando uma vez assim para mim, vocês poderiam modernizar e colocar uma cadeira elétrica em vez de cruz no pescoço. Para quem não compreende, é só um instrumento de tortura. Mas a Bíblia vai nos revelar que isso fazia parte de um mistério, de um segredo. Para isso é importante você saber o que acontece aqui, naquilo que nós chamamos de eternidade, ou mundo espiritual, como assim o preferir. O que acontece, vamos ter que voltar na história, lá na fundação do mundo. Deus criou o homem, e o homem, Adão e Eva, o homem e o ser humano, o humano, né? Deus criou o humano, Adão e Eva, e eles eram responsáveis por governar a terra. Mas eles, quando pecaram, perderam isso. Tanto que Jesus, por exemplo, chama Satanás de príncipe deste mundo. Figuradamente, é como se o próprio Satanás agora tivesse as chaves desse mundo em suas mãos. Ou seja, ele manda, ele pode fazer o que quiser. Ele está solto no mundo, fazendo suas torturas, inclusive usando o mundo, o sistema, como sua ação sobre a humanidade. Levando a humanidade ao pecado, fazendo você pecar e sentir culpa, afastando o homem de Deus. E aí Deus resolve fazer algo que nenhum demônio, nenhuma entidade espiritual entendia isso. Enviou o próprio Deus em forma humana, um menino, ele cresce, se torna um homem, é o próprio Filho de Deus, anda aqui na terra, começa a fazer milagres, como diz lá no texto, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente que estava enferma, doente, ele curava. Gente que era cego de nascença, ele curava as pessoas. Libertava pessoas possessas por demônios, como você vê aquele caso de um gadareno, que o homem, ninguém resistia à força daquele homem, quebrava as correntes, quebrava os grilhões, era um monstro, vivia nos túmulos, aos arredores da cidade, mas quando vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus, porque sabia quem estava ali. Os demônios tremendo diziam, viesse nos atormentar, antes do tempo, porque eles achavam que só no final do mundo isso ia acontecer. Mas Jesus simplesmente liberta aquele homem. Ele veio para destruir as obras do diabo. E então, o diabo faz um plano. Vamos matá-lo. Porque matando, acabou. Na mentalidade da época, lembra-se que nós estamos aqui pouco tempo depois do Império Grego. O helenismo levou toda a cultura grega para o mundo inteiro. Nós já estamos na época do Império Romano, mas a mentalidade toda por detrás é grega. Se falava grego, os próprios deuses romanos eram somente nomes romanos para deuses gregos, não é? Então toda a mentalidade era grega. E na mentalidade grega, no panteão grego, existe
um líder que é sobre os mortos, que é chamado Hades. Esse Hades era um deus grego, dos 3 gregos lá, Zeus, o Netuno, que eu esqueci o outro nome dele, e o Hades, né? Então, o Hades cuidava do mundo dos mortos. E esse também era o entendimento hebraico, porque para eles, a pessoa que morria, não ia como nós pensamos hoje, vai para o céu. Não existia céu para eles. Vai para o mundo dos mortos. Quem morre, morreu, acabou a vida aqui, e vai para o mundo dos mortos. Eles morriam na esperança de que um dia viria o Messias e os ressuscitaria. Foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Daniel, com todos esses outros. E iam para esse mundo dos mortos. Assim sendo, Satanás se sentia o Deus desse mundo, como a Bíblia mesmo chama, o príncipe desse mundo, que dominava sobre os mortos também. E aí ele fala, vamos matar Jesus, porque aí ele vai ficar debaixo da gente. Acabou, ele não vai poder fazer mais nada aqui na terra. Mas é interessante que Paulo começa a revelar o mistério da cruz. Enquanto que Satanás, a cruz era o fim, mal sabia ele que a cruz na verdade era o começo de tudo. Enquanto que para muitos a cruz era tortura e derrota, mal sabia eles que a cruz é o maior símbolo da nossa vitória. Eu vou ler primeiro alguns textos e depois explico um pouco mais. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim, pois decidi nada, de novo aquela palavra, hein? Saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo está dizendo, eu me concentrei em ensinar e trazer revelação para vocês de Jesus e esse crucificado, para vocês entenderem muito bem o que aconteceu lá na cruz. Versículos 7 e 8. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, e aqui ele está falando das forças espirituais da maldade, porque é assim que Paulo se refere aos demônios no texto de Efésios 5. Efésios 6, aliás. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Eu me lembro, eu vou colocar nas minhas redes sociais nessa semana, você assiste. Tem lá no meu canal particular do YouTube, eu fiz a tradução desse vídeo. Tem um vídeo de um cantor chamado Carmen, em que ele, claro, aquilo é desenho, e ele está ali de uma forma muito bem humorada, narrando esse momento. E nesse momento, eu vou aqui abreviar o assunto para vocês, nesse momento ele conta que crucificaram Jesus. Então ele começa a contar a crucificação, não é? E Jesus, na sexta-feira, Jesus foi morto ali no Calvário, tudo mais. E aí passou e diz assim, que havia festa no inferno, né? Os demônios estavam festejando, todos festejavam, né? Satanás resolve sair de mansinho ali da festa. E preocupado, ele liga para sua amiga Sepultura. E ele fala, alô, Sepultura, está tudo bem aí? E a Sepultura fala, claro, chefe, o judeuzinho está aqui morto, né? Tudo mais. Falou, sabe o que é? Eu estou preocupado, tudo mais. Calma, chefe, relaxa, toma alguma coisa aí, vai participar da festa, e vai. E o Satanás tenta dormir. Mas daqui a pouco ele pega, e aí no sábado à tarde, ele pega e liga de novo, Sepultura, e aí? Eu falo, calma, chefe, está tudo bem, está aqui, ó, durinho, não tem nada, está morto, tudo mais. Ela vai passando a história, eu vou abreviar. Domingo de manhã, ele chega assim e fala, e aí, Sepultura, como é que estão as coisas? Falou, chefinho, você reina agora, o judeuzinho está morto, acabou, fica tranquilo, porque ninguém vai fazer alguma coisa parece que está se mexendo, ô chefe, ele está se mexendo, chefe, alguém segura esse cara. Ele começa a gritar e tudo mais. Enfim, vai contando essa história da ressurreição de Jesus. Você aqui que está num tom bem-humorado, depois você assiste pela internet, muito melhor do que eu narrando aqui, apesar que eu já te dei spoiler. Mas Jesus, quando morreu, os poderosos desse mundo achavam
que tinha acabado com ele, inclusive os poderosos humanos. Os judeus que o mataram pensaram: acabamos com essa ideia de um Deus Pai, de um Deus bondoso, amoroso, vai voltar aquele Deus carrasco como a gente ensinava. Os romanos, acabou essa ideia, olha lá, INRI, né? Jesus Nazareno, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Lá na cruz. Está aqui, acabou essa revolta que ia começar, nós romanos vamos continuar a reinar. Os demônios por detrás, acabou, ninguém vai mais expulsar a gente das pessoas. Nós vamos voltar a colocar doença e acabar com o povo. Todos achavam isso. E Paulo disse: se eles soubessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque o que aconteceu foi que no terceiro dia, domingo pela manhã, lembra-se que começa a contar na sexta até 6 da tarde, é um dia. Porque Jesus morreu antes das 6 da tarde. Então já é um dia. Sábado, o segundo dia. O domingo começa no sábado às 6 da tarde. Portanto, no terceiro dia, provavelmente às 9 da manhã. O que acontece? A Bíblia diz que o próprio Deus enviou o seu Espírito e ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz no sermão de Pedro, em Atos 2, que Jesus foi até essa região dos mortos, porque ele tinha que morrer a nossa morte. Você vai entender isso mais no terceiro item meu aqui. Ele precisava morrer. E ele morreu e participou da nossa morte ali. Mas Deus enviou o seu Espírito, ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o que mais acontece? Jesus prega os espíritos em prisão, como Pedro diz lá em Atos 2. Ou seja, aqueles homens e mulheres que no passado creram no Messias que haveria de vir. Moisés profetizou sobre ele, disse: vai vir um profeta maior do que eu. Tantos outros, João Batista já estava morto. Ele dizia: vai vir aquele que é maior do que eu não sou digno nem de amarrar o calçado dele. Davi falou sobre Jesus o tempo todo. Todos esses homens e mulheres morreram na fé, acreditando que um dia seriam ressuscitados. Jesus vem e anuncia: sou eu, o Messias, vim trazer libertação. E aí vai inaugurar o céu, porque a Bíblia diz lá: ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Isso está em João capítulo 3. Portanto, Jesus teria que ser o primeiro a entrar no céu. Então ele ressuscita aqueles homens, aquelas mulheres que acreditaram nele, se anuncia para eles, dizendo para eles, dentro da história deles: Sadraque, Mesaque, Abednego, eu era o quarto homem dentro daquela fornalha. Daniel, fui eu que fechei a boca dos leões lá com você. Davi, você que dançava lá e sabia que o Messias haveria de vir, estou aqui dançando com você, Davi, vamos junto comigo. Oh, Abraão, você que ouviu minha voz, foi para a terra prometida, acreditando que teria um lugar, uma terra celestial para você ir. É para lá que você vai agora, me segue. E no Salmo 24, Davi antevê esse momento e começa a narrar assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É esse o nosso Deus. Eu fico imaginando a festa que deve ter sido lá no céu. O Davi, igual ele dançou na frente da arca, deve ter sido o primeiro a entrar dançando ali. Por isso você vê a festa que deve ser até hoje, naquele lugar. É por isso que João antevê, ele olha, ele sai da história, ele vai para a transhistória. E consegue ver esse momento em que ele disse: eu vi diante do trono e do Cordeiro, gente de todos os povos, de toda língua, de todas as terras, de todas as nações, lá de Osasco e Carapicuíba, adorando diante do Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o louvor, a honra, a glória, o poder, a majestade e o domínio para sempre. Meu irmão, se ele viu isso fora da história, ele viu você lá. Nós estamos nesse tempo de vida presos aqui na história.
Mas João nos revela que quem tem o Filho tem a vida eterna. Nós já temos essa vida eterna dentro de nós. Você já morreu para o mundo e nasceu para uma nova vida. Existem duas mortes, a morte física e a espiritual. A morte física todos nós vamos passar, mas a morte espiritual, meu irmão, essa já foi resolvida. Nós já estamos vivos para sempre. É esse momento que acontece diante do trono do Cordeiro, é o momento da história de todas as épocas e de todas as eras. Vou continuar o texto de Paulo aqui, textos rápidos, 1 Coríntios 2:10, que os demônios não compreenderam isso, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito revela isso para você. Quando eu falo essas coisas, lá dentro de você sente como que uma confirmação, um testemunho. É isso, é isso. Sua mente se expande, seu coração recebe algo chamado revelação. Nós estamos falando de linguagem eterna, de coisas eternas, coisas que são codificadas para as pessoas do mundo, mas reveladas a nós que servimos o Senhor. Coríntios 2:12, ele diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, quem não tem o Espírito não aceita, não entende, não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são entendidas, discernidas, compreendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, ou seja, quem nasceu de novo, quem recebeu do Espírito Santo, entende, compreende, discerne todas essas coisas. Amém. Por último, aliás, mais um texto em 1 Pedro 2:24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Ele faz um trocadilho: as feridas de Jesus, a sua cura, a morte de Jesus, a sua vida. É por isso que nós cantamos: ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. E sabe onde isso se conclui? Numa outra ideia codificada que Jesus nos dá, chamada batismo. O batismo é outro código de Deus conosco, sem revelação, sem entendimento, sem discernimento, compreensão, sem consciência do que está fazendo. O batismo é só um mergulho. Mas embutido no ato do batismo está a nossa morte e ressurreição. Por isso que o batismo é uma ordenança para você, não é uma opção. Jesus fala que quem tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os pratica. O batismo é uma ordem de Jesus. E nós devemos praticar isto porque o batismo não é um mero ritual. Para quem não compreende, é um ritual em que mergulha a pessoa. Isso é para quem não compreende. Mas para quem compreende, a palavra batismo significa sepultamento. No batismo eu sou sepultado. No batismo eu me identifico com a morte de Jesus. E não só a morte, mas eu me identifico também com a sua ressurreição. Eu morri para a velha vida, levantei para uma nova vida. É como, por exemplo, o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito. Quando atravessaram o Mar Vermelho, lá no texto de Hebreus fala que eles foram batizados ali. Porque havia água dos lados e a nuvem por cima. Então eles foram batizados no mar. Eles entraram como escravos, saíram como filhos. Assim também você, no batismo, ali morre a sua velha natureza. Ali você, como Pedro mesmo diz, o batismo agora vos salva, livrando-nos das concupiscências do mundo, dos desejos do mundo. A gente agora começa a compreender que temos agora uma nova identidade, temos uma autoridade espiritual sobre as coisas espirituais, porque agora fomos escolhidos para serem os representantes de Jesus aqui na terra. É sério isso. Mas para compreender um pouquinho mais disso, eu vou convidar você a ficar em pé. Eu vou ler 2 textos ainda com você. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte,
Como? Pelo batismo. Meu irmão, se você não é batizado, você ainda não se identificou com a morte de Jesus. A cruz é só um instrumento de tortura. Mas ao ser batizado, você compreende que você morreu ali também. Para que, continuando o texto, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Em Colossenses 2, versículo 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, lembrando que batismo e sepultamento é a mesma palavra, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Meu irmão, é assim, eu te convido para andar com Jesus, a experimentar Jesus, andar com Ele. Eu convoco você a ser batizado, se você ainda não é, para tomar consciência da sua nova vida em Cristo. Convido você a participar conosco aqui da ceia do Senhor, onde nós vamos andar segundo a palavra de Deus, praticando os ensinamentos de Jesus, andando em novidade de vida. E ao participar da ceia, recebemos a compreensão de que agora Deus conta conosco para sermos os seus olhos aqui na terra, as suas mãos que estende ao necessitado. Isso é ser corpo de Cristo. Eu convido a você que entrou aqui hoje, primeiramente a tomar uma decisão séria de seguir a Jesus, se você nunca fez isso. Eu queria te convidar aí no seu coração a dizer: eu declaro Jesus como Senhor da minha vida. Senhor significa dono. Senhor significa que você está entregando a chave e falando: Senhor, dirige, é tua minha vida agora. Desisto de eu mesmo mandar na minha vida. Quero fazer a tua vontade agora. Isso é declarar Jesus Senhor da tua vida. Não é apenas dizer que Jesus é Senhor. Há uma compreensão do que você está fazendo. E eu convido você a tomar uma decisão agora até pública disso. Porque a Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar ele diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Ao você confirmar isso que eu estou te falando, Jesus vai olhar para você, vai falar para o Pai: Pai, mais um filho para a nossa família. Anjo, anota aí o nome dele no livro da vida. Esse agora foi tirado das trevas, está no mundo da luz. Por isso eu convido você nesse momento a tomar essa decisão. E assim, bem claro, não estou querendo nem ser emocional, porque é uma decisão da razão. É um culto racional, você sabe o que você está fazendo. Se você quer entregar a tua vida completamente ao Senhor Jesus, agora eu convido você a só erguer a sua mão e falar: eu quero, e eu quero abençoar você. Quem é você que quer entregar a sua vida para Jesus agora? Levanta a tua mão. Deus abençoe você. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo ao reino, bem-vindo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá também, você, lá no fundo, Deus abençoe você. O Senhor te abençoe. Estou vendo as mãozinhas lá, estou vendo vocês. Deus abençoe. É isso mesmo, igreja, vamos celebrar. Vamos celebrar. Hoje, o teu nome foi escrito no livro da vida. Jesus fala uma coisa a teu respeito. Ele fala: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. E ele fala depois assim: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu irmão, pode vir o mundo inteiro contra você, pode vir o diabo e todas as forças de todas as coisas dos capos. É por isso que eu não falo muito dele, porque ele é um derrotado. Jesus já venceu ele lá na cruz. Mas eu não morri somente na cruz, eu fui ressuscitado com Cristo. E não estou só ressuscitado com Cristo, eu estou assentado com Cristo no trono, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, disse o apóstolo Paulo, mostrando que nós temos agora a autoridade de Jesus na nossa vida. Portanto, todas as forças do diabo estão debaixo dos seus pés. Esquece o diabo, meu irmão, vai andar com teu Deus, anda com teu Deus. Gente, eu queria abençoar a tua vida, abençoar a tua semana. E depois de eu abençoar você,
Você celebra o Senhor e abençoa também os seus irmãos antes de ir embora. Me permita abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Seja abençoado. Bom domingo para você. Boa semana para você. Aleluia. Aí abençoa alguém do teu lado, deseja uma boa semana para ele, para ela. Abraço gostoso. Deus abençoe.